A Câmara analisa um projeto de lei que torna obrigatória a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula das escolas públicas de todo o país. O objetivo é o de melhorar o aprendizado e evitar situações de calor extremo. Eu sou William França e converso agora com o autor dessa proposta, deputado Alan Garcês, que representa o Maranhão pelo PP, para entender melhor este projeto. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. Mais uma vez, retornar aqui, William, no Palavra Aberta. Tá certo. Deputado, explica para mim, por favor, para os nossos telespectadores, na verdade, qual é a ideia desse projeto, de onde nasceu essa ideia de pedir ou estabelecer a obrigatoriedade de aparelhos de ar-condicionado nas escolas? Então, eu sou professor, professor de universidade, e até nas universidades tem essa situação de falta de ar-condicionado, ou às vezes aparelhos até envelhecidos não funcionando bem. E a gente sabe que um ambiente climatizado, ele favorece a aprendizagem do aluno. Então, surgiu daí essa necessidade e a gente, na oportunidade agora como deputado, estamos encampando essa ideia. Tá. A sua proposta é que cada escola pública, em todas as salas de aula das escolas públicas de todo o país, tenha o aparelho de ar-condicionado em pleno funcionamento. Exatamente. A ideia é que cada escola pública, municipal ou estadual, tenha a ambientação de climatização nas salas de aula, que isso favorece a aprendizagem do aluno. A gente está vivendo um momento de mudanças climáticas e uns extremismos, né? Há pouco antes de gravar, a gente estava conversando, o senhor lembrou de um episódio recente no Rio Grande do Sul. Conta para a gente um pouco mais sobre isso. Então, esse projeto de lei, ele ganhou uma dimensão, inclusive nacional. Algumas matérias foram publicadas em jornais, em sites e em blogs, e geralmente não, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, que enfrentou uma onda de calor intenso e foi levantada essa questão, da situação difícil que os alunos encontravam nas salas de aula no Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça, uma região com clima mais ameno do país, encontrou isso daí. Mas eu gostaria de ressaltar aqui um ponto. Esse nosso projeto de lei, antes de se tornar lei, ele já está sendo apreciado pelo governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que já, na ideia também de melhorar a condição de aprendizagem dos alunos no ambiente escolar, se propõe a implantar a instalação de ar-condicionados na escola. E um detalhe importante, o projeto não é somente para ar-condicionado, também para aparelhos de aquecimento, porque nas regiões sul também, às vezes o clima muito frio, há necessidade de um aquecimento. Hoje em dia existem os aparelhos que são, vamos assim dizer, eles têm a dupla função, ou aquecem ou esfriam. Exatamente. Mas uma coisa, deputado, o senhor citou aí o caso do Rio, a gente conversou sobre o caso do Rio Grande do Sul, lá houve inclusive uma determinação judicial para suspender as aulas e o governador teve que tomar providências. Exatamente, aconteceu isso, e uma das respostas administrativas da gestão dele é esse compromisso de colocar os ar-condicionados. No caso de Santa Catarina, já virou um projeto de governo, uma proposta de governo, que o governador encampou e vai levar adiante. Eu gostaria até de parabenizar o governador de Santa Catarina por essa atitude. Tá. O senhor é de uma região quente. Quente, Nordeste. Que todo mundo vai lá para curtir justamente o calor. Exatamente. E no Maranhão, como é? Pois no Maranhão nós temos uma dificuldade muito grande na educação do nosso estado, principalmente nos rincões do nosso estado, no interior. Somos um dos estados mais pobres do país, considerado pelo IBGE, mas a gente tenta amenizar essa situação, criando esses projetos de lei que beneficiam o nosso estado e o país, na educação. Tá. A gente, quando fala do projeto do ar-condicionado, a gente vem a ideia do aparelhinho branquinho na sala de aula, mas por trás dele tem uma questão que é a carga elétrica, É a geração de energia que está por trás daquilo.
E eu vou rapidamente contar uma história. Brasília está vivendo uma situação dessa, que as escolas estão instalando o equipamento de ar-condicionado, só que a instalação das escolas aqui tem 40, 50 anos. Exato. E está pegando fogo, está dando curto-circuito. Então, põe o aparelho de ar-condicionado e cria um incêndio na escola porque a fiação não aguenta a carga do ar-condicionado. Como é que se pode pensar numa questão como essa? Então, esse nosso projeto aqui, ele prevê estudos para viabilizar a questão estrutural do ambiente para a implementação. Porque muitas das vezes a escola, que não tem ar-condicionado, ela recebe uma carga de energia para aquela necessidade. Uma carga baixa. Baixa. Né? Se você aumenta essa carga, você evidentemente tem que adaptar esse ambiente, né? Então você tem que estruturar. E o projeto prevê. Eu gostaria de ressaltar que o grande entendimento desse projeto não é apenas obrigar o ente federativo a colocar ar-condicionado dentro das salas de aula. Mas além dessa questão, é a gente oferecer condições de compra. Esse projeto aqui, ele isenta os impostos de CONFINS e IPIs para que o ente público possa adquirir durante 5 anos e até financiar a compra do aparelho. Então, por trás dessa proposta tem uma viabilidade econômica. Viabilidade econômica. A gente não apenas quer que seja implementado, mas a gente tem também que se preocupar que o ente federativo tem que ter a sua condição de fazer a compra desses equipamentos. Então, a gente colocou aqui uma viabilidade econômica isentando dos impostos de CONFINS e IPIs. Até porque, se a gente colocar numa lista de prioridades na sala de aula, ar-condicionado hoje se torna mais necessário, mas não é fundamental. Então, isso precisa criar esse estímulo, então. Tem um estudo, inclusive, que um ambiente desfavorável, né, um ambiente quente desfavorável, ocorre uma perda de até 7% no aprendizado. Então, como professor que eu sou, como eu já disse no início, a gente se preocupando com isso, a gente veio com esse projeto de lei. O aluno da sonolência, da preguiça, fica todo mais complicado. Deputado, o seu projeto, o senhor apresentou ele na Câmara no final do ano passado. Qual a sua expectativa para a tramitação dele aqui? Eu acho que o apelo é forte. Nós vivemos num país tropical, né? As regiões do Nordeste sofrem muito com essa questão de temperatura. Hoje, né, com essa mudança climática que a gente está vendo, até a região sul já está começando a sofrer. Então, eu acho que nós iremos encontrar um ambiente favorável com os colegas da casa para a implementação. Tá certo. Deputado, eu desejo sucesso na tramitação desse projeto e de outras ações. Fique convidado para voltar e contar novidades desse projeto ou de outras ações. Eu que agradeço, William. Mais uma vez aqui no Palavras Abertas. Tá certo. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei que acabamos de falar aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.